Olá, o Curta TV de hoje fala de filmes que acreditam na liberdade de escolha. Você vai ver como o cinema de curta-metragem tem falado da diversidade sexual. Alguns filmes desse gênero foram premiados nos maiores festivais do mundo, se revelando pequenas obras-primas. Você vai ver também as mostras dedicadas a essa temática que acontecem aqui no Brasil. E no segundo bloco, você assiste a um filme que mostra o obscuro universo das drogas sintéticas, Eletrotor, de Nalu Beco e Yuri Amaral. Tudo isso no Curta TV, que começa agora. A diversidade sexual tem sido representada de várias formas ao longo da história do cinema. Os filmes, é claro, acompanham as mudanças de comportamento. A intensidade com que as produções recentes abordam o assunto seria impensável na primeira metade do século passado. O documentário Cinema em Sete Cores refaz esse percurso, mostrando como a temática gay foi tratada ao longo da história no cinema brasileiro. Recentemente, 2 curtas brasileiros que tratam da diversidade sexual fizeram bonito em grandes festivais fora do Brasil. Tá, de Philip Scholl, conquistou o prêmio TED de melhor curta gay em Berlim em 2008. E Café com Leite, de Daniel Ribeiro, levou o Urso de Cristal no festival do mesmo ano. Diversidade sexual no sentido amplo do termo me interessa muito. Eu gosto muito de falar sobre sexo, porque o que eu me interesso mais em fazer cinema é falar sobre as pessoas em profundidade. Eu acho que sexo é um aspecto tão íntimo, tão pessoal, que é uma maneira interessante de você conhecer as pessoas. Sempre que me pedem para descrever o Tá, eu digo que ele é um filme que começa sujo e termina romântico. Parece que é uma coisa adolescente, transgressora e termina com o mais tradicional. Se a gente se beijasse? Beijar? Beijo. Na boca. Eu tive muita mídia com Tá, porque a gente deu sorte A gente ganhou o TED Award em Berlim em 2008, no mesmo ano que o Tropa de Elite ganhou o Urso de Ouro. Então todo mundo falava sobre o Festival de Berlim, eu acabei pegando carona. E aí essa mídia foi muito boa, porque você viu como propaganda. As pessoas passaram a me conhecer, passaram a me chamar para trabalhar mais. Como é que você aguenta, hein? O quê? Eu trabalhar aqui. O Gisela, que é uma curta novo, que tá começando a passar em festivais agora, ele conta a história da Gisela, que é uma mulher que mora sozinha com o marido e com a empregada. E como o marido dela tá sempre viajando, ela fica sozinha com a empregada em casa o tempo todo. E é sobre a relação delas. Uma relação de conflito, de desconfiança, mas também de aproximação. E aí, em algum momento ali, tem um momento em que parece que rola um clima. Mas é só uma coisa insinuada, não é uma coisa concretizada. No ano passado, Daniel Ribeiro presenteou a gente com outro lindo curta da mesma temática. Eu Não Quero Voltar Sozinho fala sobre a descoberta da homossexualidade na adolescência. Com delicadeza e muita poesia, o filme conquistou prêmios por onde passou, como de melhor filme segundo o júri popular e oficial do último Festival de Cinema de Paulínia. Terceira esquerda, né? Isso. Eu queria fazer um filme sobre esse menino cego que descobria que era gay. E eu achava que tinha potencial para ser um longa, na verdade. Só que como eu só tinha feito um curta, eu falei, experimentar fazer essa mesma história num curta, para a gente poder primeiro experimentar a linguagem, experimentar atores, tipo, descobrir ator. A gente achou que ia ser muito difícil achar alguém que fizesse o cego, né? Porque a gente falou, putz, tem que ser alguém que seja novo, que seja adolescente, que consiga interpretar um cego, assim. E, para nossa surpresa, o Guilherme, assim, foi na primeira leva de testes que a gente fez, ele apareceu e ele era muito bom, assim. O que me interessa, assim, na verdade, é fazer um filme em que consiga se comunicar com todos os tipos de público, né? Então, acho que os 2 filmes que eu fiz, eu queria que tivesse esse diálogo e por isso eu tentei buscar o que era universal nesses personagens. No primeiro, acho que era sobre família, naquele caso era uma família que estava se criando, uma família que tinha um casal gay, mas no fim, qualquer família se relaciona com aquela história. E não, Eu Não Quero Voltar Sozinho era sobre a descoberta do primeiro amor, que também é um tema universal. Então, acho que se você busca essas temáticas que conseguem se comunicar com qualquer tipo de público, acho que você consegue alcançar um público novo e isso é interessante, eu acho.
Com 18 anos de existência, o Mix Brasil é o mais antigo festival brasileiro dedicado à temática GLBT. E nos últimos anos, o evento se consolidou como um dos maiores do mundo dedicado ao tema. Criado por André Fischer, o Mix Brasil se transformou numa grande comunidade cultural voltada para o público gay, discutindo além de arte e cidadania. Atualmente, o festival promoveu uma parceria com as lojas da FINAC no Brasil para a exibição gratuita de curtas-metragens com temática GLBT. O Mix Brasil ele surgiu num momento de um pouco vácuo no movimento gay LGBT brasileiro, né? Ele foi um movimento que teve um histórico de luta, né? Na época da ditadura, inclusive, até os anos 80. No começo dos anos 90 não tinha nada acontecendo. Aí, de repente, surge um festival de cinema falando dessa temática, que deu uma visibilidade para a causa de uma maneira legal, que foi mostrando como não só é um grupo, uma minoria vulnerável, perseguida, mas a gente produz cultura também. O Brasil é um país de contrastes, né? A gente tem a maior parada gay do mundo e também é um país onde se mata mais homossexuais, né? Então a gente tem essa imagem de um país muito liberal, mas a gente que está aqui sabe que é conservador. E o interessante é isso sempre, a produção brasileira de curtas reflete muito isso. Por exemplo, a nossa mostra competitiva, que são sempre os 10 curtas que a gente coloca, que legenda para viajar para o exterior, você tem curtas sofisticadíssimos falando de uma comunidade que vive sem problemas, mas que a gente sabe que é dentro dessa bolha, e no filme seguinte é um filme falando sobre os crimes no interior na Paraíba. É interessante ver esse painel também colocado lado a lado, essa produção, mostrando esse painel no Brasil inteiro, para a gente entender um pouco melhor todas as nuances e a diversidade da vida da comunidade LGBT no Brasil. Então é isso, por hoje é só. No nosso site você assiste a diversos curtas que já passaram pelo programa. Entra lá e confira. A gente se vê. Tchau!